Neste vídeo você vai conhecer 3 seguros que a sua farmácia precisa ter. Afinal, é melhor prevenir do que remediar. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Ascoferj no YouTube. Eu sou Viviane Massi e este é o Ed Farmácia. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora para não se esquecer e ative as notificações. Eu quero dar um olá também para quem está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, no Spotify, no Google Podcasts. Muito obrigada pela sua audiência, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Ainda vale aquela velha máxima, é melhor prevenir do que remediar, até para você que é proprietário ou proprietária de farmácia ou drogaria. No programa de hoje você vai conhecer 3 seguros indispensáveis para a sua farmácia, para a sua empresa. Isso não é propaganda, é conteúdo mesmo. Eu só quero te ajudar a proteger o seu patrimônio. E quem conversa comigo sobre isso é Marco Aurélio Marques, sócio da UON Corretora de Seguros. Marco Aurélio, muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Poxa, é um prazer. Tá? Espero que esse bate-papo possa elucidar e ajudar aos proprietários de farmácia a entender a necessidade do seguro e até estarem mais protegidos, né? Já que eles vendem medicamentos para a saúde da pessoa, é importante que eles também se sintam protegidos nos seus negócios. Exatamente, foi justamente isso que eu quis dizer no início do programa. A gente sempre pensa positivo, pelo menos na maioria das vezes. A gente quer que tudo dê certo, que tudo corra bem na vida pessoal e nos negócios, mas nós estamos sujeitos a imprevistos, né? Com Ao certeza. imponderável. Então é sempre bom lançar mão de algumas alternativas para evitar o pior. Marco, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro seguro. A gente bateu um papinho antes, né, com a empresa. Sim. E o primeiro seguro que vocês destacaram, que é um seguro bastante importante, é o seguro empresarial. Que tipo de seguro é esse e que cobertura ele oferece em se tratando de farmácia ou drogarias? Bom, o seguro empresarial, na verdade, tem como cobertura principal o incêndio, né? É o que a gente no mercado segurador chama de cobertura básica. A partir desta cobertura básica do incêndio, a gente possui outro lote infinito de coberturas que vão sendo ajustados de acordo com a necessidade do proprietário e a atividade da empresa. Tá? Então, assim, dentro disso, a gente tem coberturas, além do incêndio, eu tenho cobertura de responsabilidade civil, eu tenho coberturas de roubo, eu tenho cobertura de alagamento, eu tenho cobertura de perda de aluguel, eu tenho coberturas de fumaça, vendaval, eu tenho uma infinidade de coberturas que podem ser contratadas nesse produto para serem acessórias e deixarem a empresa completamente protegida, vamos dizer assim. Tá? Especificamente no segmento farmácia, eu acho que as coberturas mais importantes hoje, elas são o roubo, tá? Porque a gente está lidando com um estoque que, dependendo do tipo de medicamento, tem um custo elevado. Até a gente teve, alguns meses atrás, um caso que foi parar até na televisão, foi motivo de matéria, né? Que foram uma ganguezinha de 3 idosos que assaltam farmácias, né? E eles Eu vi entram de essa madrugada, notícia. eles entram de madrugada nas farmácias e vão em medicamentos específicos, geralmente aqueles medicamentos de alto valor. Então, assim, E isso o é uma coisa. seguro cobre esse tipo de roubo. Sim, sim. Como é que acontece, na Mas verdade? isso seria, na verdade, isso é classificado como roubo ou é classificado como furto? Porque o roubo é quando você tem mão É, armada, não isso. tem uma diferença? Tem uma diferença. Na verdade, o que acontece? A gente genericamente trata como roubo. Tá? Mas no seguro eu tenho 2 classificações, que é o roubo e o furto qualificado. O roubo é quando existe um emprego de força física, violência, né? O uso de arma, ameaça com uma faca. Toda vez que a pessoa é roubada e existe essa força contra a pessoa vítima, isso é classificado como roubo. No caso deles, que invadiram o local de madrugada, a classificação correta seria furto qualificado, que é
quando se tem o roubo da mercadoria e você possui vestígios, provas de que aquele local foi roubado. Então, assim, E lá o se seguro cobre os dois casos. sim, são os dois casos. O seguro não cobre o que é classificado como furto simples, que é o simples desaparecimento de algum bem. Ou seja, eu não consigo comprovar, por questões materiais, de que aquele bem foi levado. Ou seja, eu não tenho um vídeo, eu não tenho uma janela quebrada, eu não tenho uma porta arrombada, ou seja, não existe um vestígio de que aquele bem foi levado. E aí isso é Só uma classificado. diferença, só uma diferença de inventário, por exemplo, já não seria uma Não, prova disso. porque aí pode entrar em outra cobertura que existe, que é o fidelidade, que é no caso quando você tem um Hum. funcionário que desvia uma mercadoria, ele acaba se apropriando de algum medicamento, e quando você faz a análise do estoque, você verifica que sumiu algum item. Então, esse aí já Uhum. seria uma outra coisa. Você tendo a comprovação de que aquele funcionário levou alguma mercadoria, entra já numa outra cobertura, que é a chamada fidelidade. O risco de incêndio, ele é muito grande. Não tem muito tempo, uma distribuidora teve um problema, né, e pegou fogo no galpão. E também não tem muito tempo que, se eu não me engano, um depósito da Pacheco, não sei se foi da Pacheco, se foi da Drogazil, eu não me lembro, pegou fogo também no Rio de É. Janeiro. Não sei Sim, se foi o você da se lembra desse Pacheco na caso. Dutra, Foi da ali na Dutra, Isso, no iniciozinho da Dutra, para quem é do Rio de isso. Janeiro. Já Ali. imaginou perder assim? Não, meu irmão eu não sei quanto foi esse prejuízo, mas eu calculo que tenha sido muito dinheiro, né? Você Ah, perder não. assim. O que que acontece? A gente só tem a real noção disso quando acontece efetivamente, né? E o importante é que o incêndio, ele não só vai ser usado para a reconstrução da estrutura, ou seja, alvenaria, pintura, porta, janela, como também os produtos, as mercadorias que estão dentro do local. Eu estou no mercado segurador há mais de 30 anos e temos algumas histórias de pessoas que tiveram que, infelizmente, fechar seu negócio pela falta do seguro, tá? Porque Entendi. são valores elevados. Você fala o seguinte: quando a gente fala de medicamento em um incêndio, eu praticamente perco tudo que está dentro, porque o que o fogo não consumiu, o calor estragou o produto, Estragou, ou a claro. fumaça, Uhum, tá? Então, a aham. farmácia que mexe com bens, com itens muito sensíveis, quando eu tenho um incêndio, eu praticamente perco 90% da mercadoria. Porque, assim, acontece isso muito em farmácia, acontece muito isso em supermercados. Também, quando a gente tem um problema de incêndio, normalmente tudo vai embora, porque o que o fogo não danifica, ou a fumaça, ou o calor, inviabiliza o uso da mercadoria. Então, assim, é diferente de um escritório. Um escritório, você tem um incêndio no escritório, você ainda consegue recuperar algum equipamento, algum móvel, mas a farmácia, pela questão dos bens, da mercadoria ser delicada, a gente acaba tendo uma perda quase que total de tudo que está em estoque dentro da loja. Eu quero falar agora sobre o seguro de responsabilidade civil, que é o segundo seguro que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Esse seguro, ele é importante porque ele cobre, né, prejuízos com processos de clientes contra algum erro do farmacêutico. É isso, Marco. Eu queria que você explicasse para a gente o que é exatamente o seguro de responsabilidade civil para a farmácia. Bom, vamos lá. A responsabilidade civil hoje é uma cobertura de seguro que está começando a ser levada mais a sério. Tá? Até alguns anos atrás, essa questão do processo, da indenização, eram coisas muito difíceis de acontecer. Primeiro, que o consumidor final fosse em qualquer segmento, ele não tinha muito essa característica de levar algumas reclamações a juízo. Tá? O consumidor está Então, mais assim, chato, está mais exigente, digamos assim? eu acho que assim, o consumidor hoje, com toda a tecnologia, com toda a informação, ele passou a ser mais instruído, ele tem mais noção de quais são os seus direitos, ele, na verdade, vê que
muita coisa que é direito dele, ele relegou lá atrás e agora ele sabe que pode reivindicar. Tá? Então, não só na farmácia, como em vários outros segmentos, o seguro de responsabilidade civil vem crescendo muito. Tá? Então, a gente tem, por Dá exemplo, caso de. exemplos para gente É, de por exemplo, situações sim, que podem acontecer e que esse seguro cobriria, né? vamos lá. Na farmácia, a gente tem algumas situações. A mais clássica de todas, óbvio, é a venda do medicamento errado. Tá? Hum. Apesar de existir uma regulamentação indicando que os receituários médicos sejam impressos para facilitar a leitura, a gente sabe que muitos médicos ainda preenchem o receituário de medicamentos à mão. E alguns têm uma letrinha um pouquinho mais complicada. Então, o mais clássico, o mais comum de acontecer é a pessoa chegar para comprar um medicamento, a pessoa na farmácia acaba se equivocando com o nome do remédio, que pode acontecer, são nomes mais Sim. complicados, e acabar vendendo o medicamento errado, o consumidor lá, o paciente, vai tomar um remédio que não é o indicado e, infelizmente, pode acontecer dele vir a ter problema, ser internado, precisar fazer uma lavagem por causa de intoxicação, essas coisas todas, e querer processar a farmácia por causa desse equívoco. Tá? Então, assim, esse é que a gente pode classificar como o mais comum e assim o mais gritante. Esse é o que pode gerar maiores prejuízos para um dono de farmácia. Mas, além disso, você tem outras situações. A pessoa pode entrar numa farmácia, o chão pode estar molhado, ela escorrega, cai, quebra um braço, ela pode processar a farmácia por causa disso, entendeu? Nós já tivemos aqui na corretora casos como esse, tá? Dentro de farmácia, que a pessoa pisou, outras se cortaram porque de repente tinha alguma coisa cortante dentro da loja que foi relegada, um vidro quebrado, alguma coisa do gênero. Então, assim, qualquer situação que possa provocar um dano ao cliente dentro da loja é passível de ser acionado civilmente. Tá? E Então, hoje, pensando em todas as mudanças que a farmácia vem vivendo, eu acho que a farmácia ela vem cada vez mais se expondo ao risco. Por exemplo, agora a Anvisa liberou a partir de 1º de agosto a realização, a oferta de, sei lá, mais de 40 testes rápidos em farmácias e drogarias. Vamos supor então que o farmacêutico faça uma interpretação, uma leitura errada desse teste, ou uma vacina, fez uma aplicação de injetáveis, deu errado, fez sei lá, aplicou uma vacina, o paciente se sentiu mal. O farmacêutico, ele está cada vez mais atuando como um profissional de saúde, né, e manipulando produtos e medicamentos ali na frente do paciente. Eu acho que isso aumenta o risco. Você concorda comigo? sim, com certeza absoluta. Né? Na verdade, assim, o risco ele sempre existiu, porque era uma prática muito mais comum antigamente do que hoje, que é a aplicação de injeção em farmácia. E você poderia, num equívoco, pegar um vidro de um medicamento errado e injetar na pessoa uma injeção de um medicamento errado. Isso aí era uma coisa que acontecia às vezes na farmácia, entendeu? Lá atrás, vamos chamar dos primórdios da farmácia, o farmacêutico elaborava o medicamento dentro da farmácia. Então, assim, o risco ele sempre existiu. O que eu acho que a diferença de hoje é que aquilo que eu falei, o consumidor, por estar muito mais ciente dos seus direitos, a farmácia hoje ela pode e corre o risco de sofrer muito mais prejuízos em termos de ações do que acontecia antigamente, tá? Justamente por causa disso. Hoje a gente vê muitos casos. Nós tivemos agora há pouco tempo, não é um segmento, mas eu tive há pouco tempo uma indenização de um cliente no supermercado. Ela caiu, derramou um vidro de desinfetante, o desinfetante não foi limpo direito, a pessoa escorregou, caiu e se machucou. Tá? Teve uma fratura no punho, a pessoa era uma pessoa de prestação de serviço diário, era um motorista de aplicativo, não tinha como dirigir, e foi feita a indenização de todas as diárias dele desses dias que ele não pôde trabalhar devido ao acidente. Então, eu estou trazendo para o supermercado, mas isso é um risco que pode acontecer na farmácia. Né? Você vende E shampoo, por uma exemplo, na farmácia. dúvida.
Isso. Uma dúvida, esse seguro, ele vai, vamos supor, né, o cliente processa a farmácia, ganha o processo. O seguro, então, indeniza a farmácia para o pagamento dessa ação, para o pagamento desse Exatamente. processo. Na verdade, qual é o procedimento correto? O procedimento correto é o dono da farmácia, tendo a ciência da reclamação, ele comunica a seguradora bota o corpo jurídico dela em contato com o advogado da farmácia, que pode ser tanto indicado pela seguradora como contratado exclusivamente pelo dono da farmácia, e eles em conjunto trabalham no processo. Tá? Há casos de que a gente não precisa abrir o processo, a gente acaba fazendo, é feito a indenização antes do processo ser aberto. É feito um acordo antes, Um acordo. se faz a proposição de um valor, porque já diz aquele ditado antigo, um bom acordo vale do que muitas ações da justiça. Às vezes é melhor para todo mundo nem precisar Com levar certeza, a para, justiça para a demora questão muito jurídica. tempo para resolver, né? E você que está assistindo ao programa de hoje, já passou por alguma situação parecida com a que a gente está comentando aqui? Já teve problema com o seu cliente? Já teve algum problema de incêndio na sua farmácia? Enfim, se você tiver alguma história para compartilhar com a gente gostaria de conhecer a sua história. Coloca aqui nos comentários, tá bom? Bom, aí a gente tem um terceiro seguro também que vocês consideram muito importante, que é um seguro de vida para motoboys que estão sujeitos a acidentes no trânsito das grandes cidades, né? Muitos, inclusive, são imprudentes. A gente, né? Todo dia a gente está dirigindo, a gente está vendo a imprudência dos motoboys. Isso pode acarretar acidentes no trânsito. Como funciona esse seguro de vida para motoboys no caso das farmácias? Bom, isso é uma categoria que tem uma dificuldade até grande de ver o seguro de vida pela exposição, né? Deve Na ser caro esse verdade, seguro, né, não, Marco? o pior que não, Não. tá? Não é caro. Na verdade, o que a gente tem são poucas seguradoras que operam com esse produto hoje, não são muitas seguradoras que o fazem, geralmente são as especialistas em seguro de vida que geralmente trabalham mais com esse produto. E, assim, na verdade, o APP, que é o acidente de passageiro da moto, né? E aí o motorista não deixa de ser um passageiro, né? Que ele está sobre a moto. Na verdade, ele é muito importante por vários motivos, né? Eu acho que talvez o mais importante de todos é o social, claro. Geralmente, esses rapazes, eles vivem, né? Do serviço em cima da moto, sofreu um acidente e sofreu uma lesão grave e ficar inválido ou perder algum membro ou até vir a falecer, um prejuízo muito grande, né? Não só para ele, como para a própria família. Então, esse seguro ele é, além de tudo, um seguro muito importante do ponto de vista social. Tá? E o principal dele para o dono da farmácia é trazer uma tranquilidade de possíveis e futuros problemas, né? Desde um possível processo, seja do próprio motoboy ou da família, exigindo que ele custeie uma indenização pelo fato ocorrido, já que esse motoboy estava prestando serviço para a farmácia, tá? Que é um risco grande, e aí o seguro, na verdade, vem cobrir isso. Existe uma coisa no seguro de acidentes pessoais que envolve não só o de passageiro, o APP, mas todos os seguros de vida, que são indenizações que não entram no inventário. Isso é uma coisa muito importante. E aí, aproveitar só um pedacinho para dizer, o brasileiro ainda não tem a cultura do seguro de vida. É comum isso. E o seguro de vida tem uma coisa muito, muito importante, que o seguro de vida é a única coisa que não entra em inventário. Então, seja Eu você nem sabia disso. então, se Não, a você previdência privada também não entra em inventário, eu sim, acho. mas Eu acho que a mas a previdência passa previdência, direto para o herdeiro. isso, a previdência, na verdade, o que ela vai acontecer? Por que ela não entra em inventário? Porque dentro dela tem um seguro de vida. Tá? Então, na verdade, assim, o que acontece? O seguro de previdência ele é um misto de investimento, capitalização com seguro de vida. Então, Eu não sabia disso. no início dele, o vida é mais alto e a previdência é menor. Conforme a previdência vai aumentando o investimento, o seguro de vida vai diminuindo, né? É um vai e vem.
E aí o que acontece? O seguro de vida ele é pagamento imediato. Apresentou a documentação, a seguradora paga os beneficiários, os herdeiros legais, no caso. Então, assim, seja você esse motoboy, que geralmente é de uma família humilde, qualquer 10 mil, 15 mil de indenização vai ajudar em muito a família no caso de Muito necessidade. lógico. Além, é óbvio, de tirar toda a responsabilidade do dono da farmácia com relação a possíveis indenizações ou possíveis processos. Então, eu diria para você que é muito importante mesmo. Nós temos até uma Mas aqui, seguradora. só para entender, no seguro de vida para motoboy, esse seguro ele é compartilhado ou a farmácia paga integralmente esse seguro para o motoboy? Bom, isso aí Aí é critério, fica, isso é critério da farmácia, tá? Na tá. verdade, a farmácia ela contrata o seguro, e aí fica a critério dela, ela cobrar alguma parte do motoboy ou ela custear 100% do seguro. Não é realmente um seguro caro, tá? E quando eu falo assim, não é um seguro caro, não pense que você vai pagar 400, 500 reais por mês, não é isso, é um valor bem Fala simples, pra se a gente gente for. então, já que a gente está falando de valor. É porque assim Depende? Tem uma tabela? Entendi. existem algumas variáveis que influenciam mais no custo ou menos no custo. Entendeu? Eu preciso Uhum, saber se de repente esse motoboy ele trabalha exclusivamente para a farmácia ou se ele é um terceirizado que presta serviço para outros locais, entendeu? Então, dependendo uhum. dessas variáveis, eu posso ter desde 50, 70 reais por mês a 150, 200, entendeu? Então vai depender dessas variáveis, mas mesmo assim não é nada absurdamente caro que não compense a dor de cabeça e o possível prejuízo financeiro lá na frente. Tem uma tendência muito forte no ramo de seguros que é assim, o preço do seguro ser definido pelo perfil daquele usuário. Então, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo muito comum que é seguro de carro. Você tem lá, quem está dirigindo é um jovem de 20 anos que vai dirigir esse carro ou é um homem de 60 anos? É uma mulher, que geralmente as mulheres são mais prudentes, reza a lenda que as mulheres são mais prudentes no Não, trânsito, mas é ou o verdade. homem? Então, para a mulher, o seguro pode ser mais barato do que para o homem. Eu acho que essa tendência de flexibilizar de acordo com o perfil, ela também se encaixa para a farmácia, né? Depende do que a farmácia está Sim, pedindo. Por exemplo, você falou que o seguro empresarial ele cobre roubo. Uma farmácia que está numa área de risco, numa comunidade ou próxima, não estou dizendo que nas comunidades tem mais roubo, não é isso, tá? Por favor. Mas vamos supor que a farmácia esteja numa área onde o índice de assalto, de furto é muito maior. Então, provavelmente, o seguro dela ali vai ser mais caro do que se ela estivesse numa área mais segura. É com isso. certeza. Na verdade, o que acontece? Com a tecnologia, a gente, no mercado segurador, passou a ter uma análise muito mais de persona do que de perfil. O que quer dizer Hum, isso? Na verdade, persona. né, quando eu Tá, chamo persona, porque assim, eu individualizo realmente aquele risco. Eu levo em tá. consideração os protecionais que aquela farmácia tem, se ela tem alarme, se ela tem toda a estrutura de grade, se o local, a região tem vigilância, de repente a farmácia está dentro de um shopping, ela está com risco muito menor do que uma farmácia de rua. Então, todas essas características individualizadas, elas fazem com que eu tenha preços diferentes, tá? Então, assim, é óbvio que eu estou falando aqui no sentido de quando eu analiso a farmácia como um local. Aquele dono de farmácia que possui uma farmácia, duas farmácias. Eu não estou entrando no critério da rede, como eu falo, por exemplo, de uma Pacheco, de uma Drogazil, que aí eu estou falando que são vários locais de risco, aí eu analiso a apólice com todos os locais juntos. Tá? Então, aí é um outro tipo de seguro, que é um seguro que a gente chama de LMI, que é limite máximo de indenização, que eu coloco todos os endereços numa única apólice. E aí eu equilibro o custo disso em cima dos locais a qual eu estou garantindo lá. Então, ele é um pouquinho diferente. Quando você falou do automóvel, a gente hoje chegou ao cúmulo de eu ter duas pessoas casadas de 45 anos que moram uma do lado da outra e os preços de seguro são indiferentes. Tá? Então, assim, a coisa hoje realmente ela é muito mais individualizada. Vai depender de quanto aquela pessoa dirige o carro,
Seguradora é entidade financeira, então ela analisa também a questão do rating que eles chamam desse segurado. Então, existem vários detalhezinhos que hoje são levados em consideração para a gente avaliar um seguro de automóvel. Maravilha. Bom, o objetivo do vídeo de hoje é você refletir sobre a necessidade de ter seguros específicos para sua farmácia. Avalie e tome a melhor decisão. A gente espera ter ajudado você com esse conteúdo. Quero agradecer muito a entrevista do Marco. Muito obrigada. Adorei conversar com você. Eu queria só, para dar uma finalizada, deixar uma observação. Gente, não pensem que o seguro de farmácia é seguro de automóvel. Você vai ter várias situações onde um empresarial de farmácia vai custar bem mais barato do que um seguro de carro. Tá? Então, às vezes, as pessoas ficam se baseando muito pelo preço do seguro do carro, achando que, se meu carro custa 150 mil, eu vou pagar 3 mil de seguro, numa farmácia que eu preciso fazer de 2 milhões, nossa, eu estou ferrado. E não é. Imagino quanto vai ser, né? Acho vai que ser, o valor vai ser até mais barato do que o automóvel se você bobear. Então, olha só que bacana. Fiquem à disposição, procurem as pessoas de seguro, de contato de vocês. A gente aqui da One Óbvio está à disposição quem queira falar conosco, conversar conosco, mas se não, procure seu corretor de seguros, se ele ainda não ofereceu para você. É sempre importante a gente poder estar sempre protegido. Eu ouvi isso de uma pessoa do mercado segurador e é uma frase que eu nunca mais esqueci. A gente vê hoje, o seguro é um produto completamente diferente de tudo, tá? Porque seguro é o único produto que quem vende não quer entregar e quem compra não quer receber, porque a essência do seguro é o sinistro. Então ninguém quer que aconteça, mas ninguém quer, não. Mas ele está aí para isso, porque os infortúnios infelizmente acontecem. Eu não me esqueço de uma propaganda antiga, acho que era da Bradesco Seguros, que ela colocava vários exemplos e ela terminava vai que. Né? Exatamente, então, era vai Bradesco. Que era o Isso Bradesco, aí. lembra disso? Tá. Eu queria agradecer a você a oportunidade de a gente poder conversar. Foi muito bom, super agradável. Espero que tenha ajudado aos donos de farmácia a esclarecerem melhor sobre o seguro. Com certeza. E estamos à disposição. A hora que você precisar de qualquer coisa, conte conosco. Tá bom, muito obrigada. Obrigada a você pela companhia. Antes de ir embora, deixe o seu like aqui no vídeo, isso é super importante. Comente, conte a sua história também e compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos para a gente propagar essa informação. Eu te vejo no próximo de Farmácia. Até lá, tchau, tchau.